colocar meu fone, peraí. Tudo bem, Bel? Boa noite. Kelly, Etienne, Janaína, Priscila. A Bel gostou porque ela estava aqui ontem comigo, hoje ela está aqui de novo. Pastor tá aí, boa noite, pastor, Deus abençoe. Andréia, Virgínia, Aline, Adriana. Ai, que bom que você gostou. Ah, Mari tá aí também. Ela também estava aqui ontem. Que legal, meninas. E aí, como que foi? Refletiram sobre a live de ontem? Ficaram pensativas? Vocês conseguiram entender que a gente está falando de uma doença, né? Que precisa, assim, de um olhar diferente, precisa de ser humanos acolhedores para nos ajudar. A Luciana, a Vanessa tá aí. Camila. Boa noite, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas. A Mari tá ansiosa já. Yara, boa noite, Yara. Tudo bem? Meninas, fiquem à vontade. Pode mandar mensagem que a gente já vai começar, tá? A Josélia também tá aí. Ai, que bom, Bel, que vocês precisam de mim. Precisamos de pessoas mais acolhedoras, com certeza. Tudo bom, Josélia? Você pediu pra eu te chamar, eu até falei, né? Me chama lá, porque na correria eu não consigo. Então, na hora que você me chamar, a gente conversa, tá? Ana, boa noite. Tudo bem, Ana? Meninas, hoje eu tive que começar um pouquinho mais tarde, porque eu tava atendendo desde cedinho até agora. Terminei agora, tá? Cris Carvalho, boa noite. Cá, boa noite. Rosimeire, a Débora tá sempre aí. A Tânia, meninas, sejam todas bem-vindas. Então vamos lá. Essa live é uma live de aquecimento, que a semana que vem a gente tem um evento marcado, né? O fim da inflamação do lipedema, o segredo revelado. Então, a gente vai ter uma série de lives, vai ter uma série de aulas, onde a gente vai entender bem a fundo mesmo essa questão do lipedema, quais alimentos inflamam, como tem que ser o tratamento, o que eu preciso realmente, né? Colocar ou tirar da minha alimentação para que eu tenha uma resposta melhor nessa inflamação. Né? Ontem a gente falou sobre o lipedema. Quem tiver aí hoje que não assistiu ontem, oi Simone, boa noite, seja bem-vinda. Quem tiver aí hoje que não assistiu a live de ontem, eu aconselho fortemente que assista depois, tá? Porque às vezes a gente tem dúvida, será que é lipedema? Não é? Será que eu tenho? Não tenho? Oi Thaís, boa noite. Então é importante a gente ir lá. Elaine, boa noite. Então, é importante a gente ir lá e conseguir entender exatamente o que é o lipedema. Até porque hoje nós vamos falar de como manter o foco no tratamento do lipedema. Mas a gente só vai manter o foco se a gente conseguir compreender que, de fato, a gente está falando de uma doença, tá? Então, por isso que é importante vocês assistirem a live de ontem, a live que eu fiz ontem, tá bom? Só mais um recadinho. A nossa semana do fim da inflamação do lipedema começa no domingo, tá? Então, domingo vocês já recebem aí o acesso da primeira aula, mas para receber o acesso vocês precisam se inscrever, tá? Porque vocês vão receber por e-mail, vão receber nos grupos de WhatsApp. Então, eu preciso que vocês façam a sua inscrição, se você ainda não fez, no link da minha bio, tá? Tem na minha bio tem um link, é só vocês clicar nesse link que vai direcionar vocês para uma página e vocês fazem a inscrição de vocês, porque aí vocês ficam por dentro de todas as informações, tá bom? Todas. Então, deixa eu só ver o que tem de mensagem aqui. A Andréia falou que fez o questionário, mas não entendeu como ver o resultado. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um desses dias agora, dessa semana, ou a gente pode fazer isso no final de semana. Eu vou ver como que tá a programação e a gente faz uma aula só para vocês aprender a identificar e interpretar aqueles valores, tá bom?
Mas se a sua pontuação foi alta, as chances de ter lipedema são grandes, tá bom? A Giovana falou que não vai poder assistir ao vivo. Não tem problema, Giovana, não tem problema, tá? Mas assiste gravada, vai ficar gravada. Depois, se você precisar, você me chama lá, tá bom? Então é isso, meninas. Quem não fez a inscrição pro evento, corre, faz a inscrição, que na semana que vem a gente já começa. Então a gente vai ter uma série de lives essa semana. Começou ontem, foi muito legal. Beijos, Giovana. Tchau, vai com Deus, querida. E amanhã tem live de novo. Quarta, né? Quinta, sexta, sábado, enfim. Tá bom? Então sejam todos muito bem-vindas. E hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como manter o foco, tá? No tratamento do lipedema. A Sandra tá aí, minha paciente. Cláudia, Lilian. Boa noite. Então vamos lá, vou começar. Meninas, mesma coisa de ontem, tá? Quem tiver dúvida, quem tiver perguntas, pode ir colocando tudo aí, que no finalzinho eu tiro aqueles minutinhos e vou ler a mensagem de todo mundo. Combinado? Então vamos lá. Meninas, eu quero mostrar pra vocês que dá sim pra gente manter o foco no tratamento do lipedema. É fato que vocês precisam entender que não é todos os dias que a gente vai estar 100%, tá? Então, tem dia que a gente faz tudo direitinho, tudo que precisa ser feito, mas tem dia a gente não consegue, porque ninguém tá bem todos os dias. Então, muitas das vezes a gente acaba desistindo do processo, porque um dia a gente tá bem, no outro dia a gente não tá. E é importante vocês entenderem que não é bem assim. Então, eu separei, assim, de toda a experiência que eu tenho comigo, porque, né, quem é nova que tá aí, eu sou nutricionista, mas eu também sou portadora de lipedema. Então, eu peguei todas as experiências, as dificuldades que eu tenho, todas as dificuldades que chegam pra mim no consultório ou que as minhas alunas têm, tá? E trouxe as dificuldades que eu acho mais relevante pra poder dar uma solução e ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente precisa partir quando a gente está buscando um foco, um tratamento, é a gente aceitar que é uma doença. Então, é muito diferente da gente falar assim, eu vou fazer um tratamento porque o aspecto da minha perna não tá legal, eu tenho um pouco de celulite. A gente tá falando de estética? Sim, por quê? Porque, oi Marise, boa noite. Por que a gente tá falando de estética? Porque nós somos mulheres, a gente tem nossa vaidade, né? E a gente sabe o quanto que afeta pra gente a questão do lipedema, que impede a gente de colocar um shorts, enfim, de ir numa praia, usar uma piscina, ontem a gente falou muito disso, tá? Mas eu tô falando assim, além da estética. Então, a gente precisa aceitar que é uma doença, compreender, entender que é uma doença progressiva, que quando não tratada, afeta diretamente a nossa mobilidade. Então, se a gente não entender que é uma doença, como que a gente vai manter foco nisso? Por quê? Porque quando a gente tá, por exemplo, quando a gente tem ali uma questão que, uma gordurinha tá me incomodando, uma coisinha à toa ali de estética, você põe uma roupa que tampa. Mas a gente tem que entender que a gente não tá falando só da estética aqui, a gente tá falando além da estética. Então, quando a gente consegue entender, compreender que a gente tá falando de uma doença progressiva, fica mais fácil a gente manter o foco. Vocês querem ter saúde ou querem ter doença? Então, é mais ou menos por aí. Buscar a aceitação da doença. Você tem, não queria ter, com certeza, ninguém quer ter uma doença. Mas a gente precisa aceitar para buscar um tratamento, tá? Então, eu acho que o foco vai partir daí. Primeiro, você entende o que você tem, você aceita o que você tem, e aí a gente vai para os próximos passos, tá bom? Eu sempre falo com as minhas pacientes, as minhas alunas, enfim. Eu acho fundamental a gente ter meta. Então, por exemplo, eu preciso saber que ponto que eu tô para saber o que eu quero melhorar. Então, o que o seu lipedema implica na sua vida hoje? Você tem dor? Então, a sua meta seria melhorar a dor? Eu não tenho dor, eu tenho a sensação de pernas pesadas. Então, sua meta é melhorar essa questão do edema orostático, que traz essa sensação de peso, né? Então, a gente precisa saber que ponto que a gente tá? Pra, então, a gente buscar o que a gente quer. Mas a gente só vai buscar o que a gente quer se a gente tiver uma consciência de que ponto a gente tá hoje, de onde a gente vai partir. Então, é super importante a gente criar metas. Porque, por exemplo,
quando eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Quando eu comecei a tratar o lipedema, o aspecto da perna me incomoda, mas o que mais me incomodava era a dor no braço. Porque eu tinha muita dor no braço. Ontem eu falei pra vocês, me atrapalhava a dormir, eu não tinha força muscular, nada tudo que eu fosse fazer com o braço, realmente, né, inclusive o sono. Eu falei pra vocês que eu colocava o braço pra cima e punha embaixo do travesseiro do meu marido, né, pra tentar melhorar a dor. Então, qual que era um dos meus maiores objetivos? Era melhorar a perna, o aspecto da perna? Sim. Até porque eu falei pra vocês que eu não uso shorts, que eu tenho piscina em casa, que eu não uso. Mas mais que isso, era melhorar a dor no braço. E isso eu consegui. Então, a gente precisa saber o que a gente está buscando no tratamento, né? Claro que a gente quer uma qualidade de vida, mas você precisa saber exatamente o que está acontecendo com você. Eu tenho paciente que não tem dor, tem paciente que só tem a perna pesada. E aí ela buscou a qualidade de vida, hoje ela não sente mais a perna pesada. Então, vocês precisam identificar e criar metas. Não, eu vou tratar o meu lipedema, eu vou manter o foco, porque eu quero me livrar das dores. Ah, não, eu não tenho dor, mas eu quero melhorar o aspecto da minha perna, que isso me incomoda bastante. Então, é super importante vocês entenderem que ponto que vocês estão, né, da onde vocês estão partindo e o que vocês estão buscando com o tratamento, senão fica tudo muito solto, muito aleatório, tá bom? Senão, como que você vai medir depois? Medir que eu falo, como você vai comparar? Então, por exemplo, você teve melhora na sua perna? Ah, mas será que melhorou, não melhorou? Não sei como estava antes, não me incomodava. Então, é importante a gente trazer a consciência da situação que a gente tá. Pra gente traçar um caminho, tá? Traçar um caminho. Então, pra você ver, a Luciene falou que quer muito livrar das dores, e ela vai se livrar das dores, pode ter certeza, tá, Luciene? Então, ó, a Margarete falou que quer melhorar os aspectos, tem um nomezinho ali que eu não consegui entender, Collins, acho que é isso. Falou que dói muito, então provavelmente quer melhorar a dor. Então, a gente precisa saber que ponto a gente tá e pra onde a gente quer ir, tá? Pra gente poder criar metas. Outra coisa que eu acho super importante também da gente fazer é a gente identificar quais são as dificuldades. Ó, a Mari falou que inchaço e aspecto, muito bom, meninas, é isso que eu quero, né? Eu tô aqui na live fazendo com que vocês consigam ter um raciocínio e tragam para a realidade de vocês. Eu sempre vou citar meu exemplo de algumas pacientes, mas eu quero que vocês peguem o que eu tô falando e tragam pro exemplo de vocês, tá? Coloca isso na vida de vocês. Então, tá todo mundo falando aqui, ó. A Noemi falou que dói demais. Vamos ver. A Línia falou que o aspecto e o peso, tá vendo? Então, né, a Mari, o inchaço e o aspecto. Então, é importante. Por quê? Porque aí você vai e começa a fazer um tratamento. Dali 1 mês, 2 meses, enfim, cada pessoa no seu tempo, né? Você vai lá e observa pra ver o que melhorou. Por isso que a gente faz meta. Meta é importante por isso, tá bom? A Giovana falou que vai ficar até começar a reunião. Fica à vontade, tá? A Thaís falou que melhorar as dores e o aspecto. Tá vendo? Então é isso que eu quero. Vocês precisam saber o que vocês querem melhorar, tá? A Clarice falou que o aspecto da perna, eu já vi o aspecto da Clarice, que ela é minha paciente. A Vivian perguntou se quem tem lipedema pode fazer lipo. Pode, mas peraí, é uma lipo pra lipedema. Ela é específica pro lipedema, não é qualquer lipo, não. O médico tem que saber que ele tá tirando o lipedema de você, tá bom? A Luciane falou que sempre achou normal a dor nas pernas, que não podia ser só gordura. Eu achava normal as dores no meu braço. Ah, você achou anormal, isso mesmo. Não podia ser só gordura. Até porque gordura não dói, gordura normal não dói, tá? A Bel falou que ia melhorar aspecto, dor, peso e a dormência. Perfeito. Aí, Bel, quando você começar a melhorar a sua alimentação, o que você faz? Melhorou a dormência? Como que tá o aspecto? Como tá a dor? E a sensação de peso? Então, a gente precisa saber para onde a gente quer ir, o que a gente tá buscando, tá? A Cleusa falou sem dor, sem peso, sem aspectos. São sempre as queixas parecidas. A Kelly falou dores, aspecto e sempre fica roxo. A Camila falou aspecto e inchaço, que são muito grandes. A Fer falou dor, peso, inchaço, hematoma, tudo junto, é isso mesmo. A Giovana falou que viu alguma paciente que amou nas minhas pacientes.
A Maria falou que além da dor, ela sente as pernas pesadas, o joelho, né? Gostaria de melhorar o aspecto, sentir prazer em colocar roupa tranquila, muito bem, isso mesmo. Eliana tem um linfedema nos braços e pernas, dói atrás e laterais, sente dor principalmente nos braços para dormir. Era o meu caso. Hoje eu não sinto mais. Mas pra dormir eu não dormia, né? Porque aí você põe o braço para um lado, vira, enfim. Era bem difícil pra mim também. A Giovana falou que tá obesa, desanimada, cansou de fazer dieta, quer resolver. Por quê? Porque dieta não resolve. Dieta convencional não trata o lipedema. A gente precisa de dieta específica pro lipedema, por isso que você não teve resultado. Mas não se sinta cansada. Tenta mais uma vez da forma certa. A Laís falou que com o tratamento adequado, a qualidade de vida melhorou demais. Agora precisa realmente cuidar da alimentação, pois afeta demais a inflamação, mesmo em tratamento. Falou tudo. Então, mesmo em tratamento, a gente precisa cuidar da alimentação, tá? Então, vamos lá. Outro ponto importante, meninas. Vocês precisam levantar todas as dificuldades de vocês. Gente, quando eu tô falando aqui, é pra vocês pegar um caderninho depois e anotar e fazer esse exercício. O que você acredita que atrapalha hoje? O que é difícil hoje para você conseguir melhorar a alimentação para tratar o lipedema? Então, vamos lá. A gente precisa de água. Você tem dificuldade em tomar água? Se sim, é um ponto para levantar, né? Por que eu tenho essa dificuldade? Minha dificuldade é com doce. Minha dificuldade é porque eu gosto de tomar cerveja. Enfim, você precisa levantar todos os pontos que você acredita que possa te atrapalhar no tratamento do lipedema, tá? Para então a gente ver como resolver, né? Para poder ficar no foco, para que isso não tire o seu foco. Então, por exemplo, quando você identifica, vamos dar um exemplo, tá? Exemplo mesmo. Eu me alimento super bem, não é o meu caso, mas eu me alimento super bem, eu faço tudo direitinho, mas eu não tomo água. Se a gente tá falando de uma dieta que é anti-inflamatória, que elimina toxinas, retenção hídrica, enfim, o que é a base para eu conseguir isso? Água. Então, eu faço tudo bonitinho, mas eu não tomo água. Eu preciso identificar que isso é um ponto que é importante que eu preciso melhorar para dar uma solução. Porque eu só consigo dar uma solução quando eu levanto um problema, quando eu trago um problema. Então, por exemplo, se eu não tomo água, eu preciso identificar por que eu não tomo água. É porque eu tenho dois casos sempre no meu consultório. Ou o paciente não gosta do gosto que a água não tem, porque algumas pacientes falam que ela tem um gosto e que não gosta. Ou algumas pacientes me falam que não sente sede, então não lembra de tomar água. E aí a gente tem solução para tudo, a gente tem que tentar resolver. Então, por exemplo, para paciente que não gosta do sabor da água, a gente pede para tentar fazer uma água saborizada. Então, coloca umas folhinhas de hortelã, espreme um limão, pica um morango, coloca alguma coisa, um gengibre, alguma coisa que dê sabor agradável para que essa paciente possa tomar água. A gente resolve. E para aquela paciente que não toma água, por exemplo, porque esquece, né, não sente sede, então acaba esquecendo, a gente costuma colocar lembrete no celular para tomar água. Então, de uma em uma hora, enfim, o celular vai lá e apita para que ela consiga lembrar, né, de tomar água, porque já que ela não sente sede. Então, eu trouxe o exemplo da água, mas é para vocês colocar na dificuldade de vocês. Então, qual que é a dificuldade de vocês? O que atrapalha? É o social? É o excesso de doce? É a cerveja? É porque eu amo massa? É porque eu amo isso? Então, vocês precisam levantar a maior dificuldade de vocês, tá? Para poder, então, a gente conseguir uma solução, tá? Eu sempre falo isso que eu vou falar agora. E acho que quem tá aí na live, que já assistiu outras lives minhas, sabe disso, tá? Então, o que acontece, meninas? Um detalhe muito importante, eu acho que é muito forte isso, tá? Mas uma dica pra gente manter o foco no tratamento do lipedema é aprender a falar não. Porque se vocês não souberem falar não, vocês não vão tratar o lipedema. Até porque mesmo que vocês façam uma dieta bem bonitinha e consigam seguir tudo certinho, se vocês ainda assim fazem algumas coisas que alguém pede, enfim, só para agradar o outro, vocês vão inflamar do mesmo jeito, porque passar raiva inflama, tá? É bem assim, falando a grosso modo, passar raiva inflama. Então, o estresse, o excesso de ansiedade, tudo isso, né, são sentimentos e isso também inflama, tá? Então, o que eu costumo dizer? Por que eu trouxe essa questão do não? Porque o que as pessoas mais me falam é o seguinte: Josefa, mas é tão difícil tratar o lipedema, porque tem um monte de coisa que eu tenho que evitar, que eu não posso comer.
Só que aí eu vou na casa de fulano, eu sou chata. Ah, porque aí tem uma festa, eu vou, se eu não comer, eu vou ficar sendo a chata. Mas você prefere ser uma chata sem dor ou ser uma boazinha morrendo de dor? Eu preferia ser uma chata sem sentir dor. Então, assim, você prefere ser uma chata com a perna com aspecto melhor, que te agrade, que te faça ter mais autoestima, ou uma boazinha que tá se escondendo a aparência da sua perna? Então, você tem que pensar, eu sempre falo isso, que quando você fala sim pro outro, você tá falando não pra você. Então, eu sei que tem muito isso, eu vivo isso e eu acho que é uma das maiores queixas das minhas pacientes, o social. Ah, mas como é que eu faço e tal? Meninas, é um tratamento. Quando você vai lá na primeira dica que eu dei e começa a entender que a gente tá falando aqui de uma doença, a chavinha já vira. Então, eu tenho que falar não, sim, né, para as pessoas. Por quê? Porque eu tô tratando, eu tô fazendo um tratamento. Então, olhe a alimentação como remédio, né? Como algo que realmente vai te ajudar. Vai diminuir suas dores, vai melhorar a aparência, vai melhorar a questão do peso, né? A sensação de pernas pesadas. E aí, se você tá se sentindo bem, pra que você vai falar assim pro outro? Só pra agradar? Mas e você vai ficar como quando você chegar na sua casa? Qual perna que vai estar doendo? É de quem te ofereceu? Falou que se você não comer, se você não beber, se você seria chata? Ou é a sua perna que vai doer? Então, vocês têm que entender que o processo é de vocês, né? E eu acho que uma das maiores dificuldades hoje que eu vejo aqui no meu consultório é isso. É o saber falar não. A gente precisa falar não. Meninas, quando a gente começa a falar não, a vida da gente transforma. E vocês precisam aprender a falar não, porque senão vocês não conseguem ter foco para tratar o lipedema. Porque tudo vai desviar. Ah, esse final de semana tem festa. Aí chegou visita na minha casa. Ah, é porque eu fui na casa de alguém. Ah, é porque eu vou viajar. E vocês têm que entender que eu não tô aqui falando que vocês são proibidas de comer as coisas, não é isso. Mas eu acho que desde que você realmente sinta vontade, você queira comer, tudo bem. Mas comer só porque o outro tá oferecendo, tomar cerveja só porque o outro tá oferecendo, não é assim que funciona. Assim vocês não tratam lipedema. Então vocês precisam entender que todas as vezes que vocês falam sim pro outro, vocês estão falando não pra vocês. E isso precisa ser invertido, tá? Isso precisa invertido. Falar que a Giovana deu até uma dica aqui, ó. Até ajuda a falar que tá fazendo tratamento de saúde pra pessoa não insistir. O que acontece? Quando a pessoa acha que a gente tá num processo de emagrecimento, todo mundo quer sabotar. Até porque ninguém consegue fazer, né? E aí se a pessoa vê que você tá ali firme e tal, até inconsciente dela, ela vai... não, come só um pedacinho, faz mal. Enfim, quando elas entendem que a gente tem uma doença e a gente está tratando essa doença, tudo fica mais fácil. O que a Giovana falou é muito real. Vou dar um exemplo para vocês, sem citar nome, mas eu tenho uma paciente que ela já estava comigo e estava tendo dificuldade. Final de semana o marido queria tomar cerveja, fazer as coisas diferentes. Falava, você não me acompanha mais e tal. Enfim, ela marcou consulta com o médico, ela saiu daqui, marcou consulta com o médico, foi lá em São Paulo e levou o marido. E ela poderia ter feito online. Ela falou, não, eu quero ir, vou levar ele. Por quê? Porque ele precisava ouvir do médico a situação que ela estava. Ele precisava ouvir e entender o que é o lipedema. Para então ele ter consciência e ajudar no tratamento dela. E ele saiu de lá com o olho desse tamanho. Porque o médico falou um monte de verdade para ele. Ele entendeu que a esposa dele tem uma doença. Que aquela gordurinha ali, que talvez ele até goste de apertar, não é algo saudável para ela. E aí agora ela tá conseguindo fazer, porque ele não sabota mais ela. Então eu acho que cada pessoa é de uma forma, tem gente que não gosta de expor, de falar que tem uma doença, né? Mas eu acho que as pessoas que, pelo menos que convivem com você, que tá ali a seu redor, eu acho que é importante eles saberem, sim, que você tá passando por um processo de tratamento de uma patologia e uma doença. Eles têm que ter consciência que não é questão que, só um pedacinho pode. A questão é que é uma doença progressiva. E que se a gente não tratar, ela vai afetar muitas coisas, inclusive a nossa mobilidade. Né? Eu acho que aí a pessoa respeita, eu acho que é questão de respeito, né? Não quer, tá tudo bem, não tem que ficar insistindo, a pessoa não vai ser chata porque ela não vai comer, ela não vai ser chata porque ela não vai beber, não vai, né? Não é assim que funciona. Então eu acho fundamental para que vocês consigam ter foco, né? Aprender a falar não, tá? Isso vai fazer, assim, toda a diferença na vida de vocês, no tratamento de vocês, tá bom? Um ponto importante é que
o foco, às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Mas o foco a gente acha que ele tá relacionado com a motivação, tá? Então vamos tentar entender isso. A gente até começa a fazer as coisas por motivação, né? Então, motivação, motivo para que eu tenha uma ação. Então, por exemplo, eu tenho um motivo, eu quero melhorar meu lipedema. Então, isso vai fazer com que eu tenha uma ação que é tratar o lipedema, melhorar minha alimentação e me exercitar. Só que essa motivação, a gente costuma acordar com ela muito alta e ao longo do dia vai acontecendo tanta coisa, a gente trabalha, fica cansada. No final do dia, a gente costuma não ter mais motivação. Igual a gente tem quando a gente acorda. Ou então você tem motivação a semana toda e tem um dia que, nossa, não vem a motivação. E aí? O que acontece? A gente cai. Até porque quando a gente consegue ter disciplina, a motivação não vai fazer tanta diferença. A gente consegue sim manter pela disciplina, né? Então eu sempre falo, mas por que eu quero trazer exemplos reais? Porque não é todo mundo que tem disciplina. Se todo mundo tivesse disciplina, não tava todo mundo na situação que tá. É difícil ter, eu entendo isso. Então, se a gente vai pela motivação, ela vai falhar. E o dia que ela falhar, se a gente não tiver disciplina, a disciplina não vai estar ali para segurar, né? E aí, quando vocês falharem, é importantíssimo que você simplesmente recomece. Porque a gente tem um hábito... Gente, tem uma criancinha chorando no fundo, que é do meu vizinho. Ele não é o Bernardo, não, tá? O que acontece? Quando a gente cai, a gente falha, a gente costuma falar, joguei tudo fora, acabou. Então, eu não vou continuar mais. Semana que vem eu começo, mês que vem eu começo, tá? Então, caiu, gente, tudo bem. Eu sempre falo que o tratamento do lipedema, ele nunca vai ser assim, ó, retinho, né? Então, ele tem altos e baixos, altos e baixos. Então, tem dia que você tá bem, tem dia que você faz tudo, tem dia que você não faz. Vocês acham que todos os dias eu tô bem? Não tô. Tem dia que eu quero comer outra coisa, tem dia que eu não quero saber de dieta, tem dia que eu não quero tomar nem meu remédio. Mas aí, depois, na próxima refeição, eu vou lá e volto pro caminho certo, tá? Então, assim, sempre recomeçar, mesmo que vocês tiverem caído, que vocês tiverem ficado um tempo sem, né, sem fazer. Ontem teve até a Nádia, uma paciente minha muito querida, que ela falou, Josefa, me ajuda, eu né, chutei o balde e tal. Acontece, não é só com ela, não. Com vários pacientes. Tem gente que um dia me ama, no outro dia me odeia, não quer nem me responde quando eu mando mensagem para marcar retorno, enfim. Então, assim, é normal acontecer isso, porque nós somos humanas, a gente falha, tá? A gente não tá bem todos os dias, mas é importante recomeçar, tá bom? Agora, tem uma questão que eu também acho, assim, bem importante. Acontece muito, tá? Eu acho que a gente se cobra demais, né? Então, ou a gente faz 100%, ou a gente tem a sensação que a gente não tá fazendo nada. Então, às vezes, tem paciente que chega no meu consultório e fala assim, ai, Josefa, o resultado não vai ser bom. Nossa senhora, não fiz o que tinha que ser feito e tal. E chega desanimado, desmotivado. E aí eu começo assim, tá, mas você tomou água? Não, água eu continuei. Ah, tá, você comeu salada? Não, comi salada, fiz tudo direitinho da salada, do almoço. E o café da manhã? Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Ah, mas é porque o final de semana eu saí e comi isso. Ah, tá, mas aí eu vou buscando. Você se exercitou? Fiz. Mas a pessoa não enxerga tudo o que ela fez certo. Se ela deu um vacilo, se ela fez uma coisa que não estava no plano, aí ela enxerga só aquilo. Então ela acha que ela errou, que ela falhou, né, o plano todo, porque ela fez uma coisa que não estava no combinado. Isso é o quê? Isso é cobrança. Isso é a gente ser autocrítica, é a gente acreditar que a gente precisa ser perfeito o tempo todo. E ninguém vai ser perfeito o tempo todo. Então, eu acho muito importante, para cada vez que vocês falarem, eu não consegui fazer e tal, tive dificuldade, para cada vez que vocês falarem isso, eu acho que é importante vocês buscar o que vocês tiveram, né, sucesso, no que vocês realmente estavam focados e conseguiram fazer. Porque senão você vai ficar desestimulado e vai desistir. Você vai falar assim, já fiz, já chutei o balde, não tô fazendo nada certo, eu vou desistir. E não é. Peraí, e aquela água que você voltou a beber que você não bebia? E a salada que você incluiu no seu prato? E a fruta que você não comia que agora você está comendo? E aquele refrigerante que você deixou de tomar? Então a gente precisa olhar também o que a gente realmente está fazendo, tá? Não olhar só o erro. Que falha, a gente é humano, a gente falha, a gente não tá bem todos os dias. Então a gente precisa parar de se cobrar tanto assim. Né? É um tratamento sério, sim, a gente precisa olhar ele dessa forma, mas a gente precisa entender que a gente é humana. Todas as vezes que a gente coloca uma pressão muito grande, tem que ser assim, eu preciso fazer assim, quando a gente falhar vai ser frustrante. E aí a gente acaba desistindo do processo. Faz sentido pra vocês?
Então, a gente só vai conseguir ter foco para fazer o que precisa ser feito se a gente fizer tudo isso que eu falei para vocês. Se a gente conseguir enxergar de uma forma diferente, tá? E não se cobrar e entender que caiu hoje tudo bem, amanhã eu vou levantar e vou continuar, né? Começar a pontuar as coisas boas também que você tá fazendo e não se julgar, não criticar, aprender a falar não. Faz toda a diferença. E quando eu falo não, eu vou repetir isso, gente. Eu não tô aqui falando que vocês não podem comer nada. Eu tô falando que vocês têm que comer só se vocês realmente quiserem. Então, eu vou comer um brigadeiro mesmo sem ter vontade, sabendo que vai inflamar a minha perna só porque a outra tá me oferecendo. Se eu não comer, eu vou ser chata. Não, eu vou comer porque ela me ofereceu e porque eu tô com vontade de comer. Mas não é porque ela me ofereceu. É porque eu quero comer, tá? Então, se vocês não virar a chavinha, não realmente trabalhar essas questões, é difícil ter foco. Com certeza. Mas eu acho que de tudo que eu falei pra vocês, o principal foi a primeira coisa que eu falei. Trazer a consciência que a gente tá falando de uma doença, a gente tá falando de um tratamento. Ninguém tá falando aqui de fazer uma dieta pra perder uma barriga. Não é isso. Até porque barriga a gente quase não tem. A gente tem bem pouca barriga, a não ser quando a gente tem muito sobrepeso junto, muita obesidade associada. Mas a gente não tá falando aqui disso. A gente tá falando de tratar uma doença. Então, quando vocês trouxerem a consciência de vocês que a gente tá falando de uma doença, vocês vão ver que vai ser mais fácil ter foco, tá? Faz sentido pra vocês essas coisas que eu tô falando? Eu vou voltar aqui pra eu poder ler as mensagens de vocês, tá bom? Pode ir mandando pergunta aí se vocês tiverem. Tá, então eu cheguei na parte que as meninas estavam falando sobre querer melhorar, né, o aspecto. Deixa eu só achar, tá, meninas? Um minutinho, só pra eu não me perder. Tá, achei a última palavra que eu tinha, último comentário que eu tinha lido aqui. Todo mundo falando do aspecto do inchaço. Pode mandar todas as perguntas que vocês quiserem, que agora eu vou ficar respondendo vocês, tá? A Eliana falou que tem lipedema nos braços e perna, que dói atrás e laterais. Tá, foi a última coisa que eu li mesmo, falando da dor no braço. Vamos lá. Laís. Com o tratamento adequado. Ah, verdade, esse foi o último que eu li, que ela falou que com o tratamento adequado melhorou muito, mas que precisa da alimentação, né? Senão a gente consegue resultado. Camila, quanto tempo para começar a ver resultado quando começa a dieta? Ótima pergunta, muito boa. Eu tenho um relato de 5 dias, de pacientes com 5 dias. Vou contar a história dela para vocês. Ela tem no braço, ela não tem na perna. E ela foi, olha pra vocês verem, gente, é como eu vou contar essa história de novo, algumas aí já pode ter ouvido, mas é importante pra vocês entenderem o que é o lipedema. Eu tratei ela um tempo atrás e ela ficou um tempo comigo e ela não perdia peso. Tá, ela tava bem acima do peso, mas ela não perdia. Ela ficou acho que uns 2, 3 meses, perdeu coisa de 1 quilo, mais ou menos. Ela desanimou, né? Foi frustrante pra ela, com certeza. Eu não tava conseguindo ajudar ela, mas até então eu não sabia do lipedema. Passou uns 2 anos, ela me procurou de novo. Ela falou, Josefa, eu ganhei peso de novo, eu preciso só ser pra me ajudar, enfim. Eu não sabia que ela tinha lipedema, porque as pernas dela, ela, por mais que ela seja mais cheinha, as pernas dela é bem assim, bonita, aquela perna que tem músculo, né, tonificada, enfim. Aí ela chegou pra conversar comigo no consultório e ela fez assim, ó, ela esticou o braço assim. Quando ela esticou o braço assim, foi automático, bati o olho, falei, descobri por que a gente não teve resultado. Aí eu falei, você já ouviu falar de lipedema? Ela não. E aí eu comecei a explicar. E aí eu fui descobrir que ela tinha lipedema no braço inteiro. Inteiro. Aí a gente começou o tratamento. Uma das queixas dela era o braço pesado, a dor no braço. E aí, Camila, ela não conseguia secar o cabelo com o secador, porque segurar o secador doía, né? Era muito pesado o braço e tal. E aí ela me falou que com 5 dias ela secou o cabelo lindamente, sem sentir dor, peso, nada. Então eu acho que o relato mais recente, assim, pelo menos que eu me lembre agora, de melhora, foi 5 dias, tá? Então com 5 dias você já começa a ter uma melhora assim. E aí depois ela, nossa, ela perdeu, acho que em um mês ela perdeu quase 10 quilos, 11 quilos, eu não lembro mais de cabeça, mas assim, tratando o lipedema. E quando a gente tratava achando que era obesidade, ela não conseguia ter resultado, tá?
A Babi falou que tem nos braços e pernas estágio 3. Tem que cuidar, viu? O estágio 3 você deve sentir muita dor. A Giovana falou que a batata da perna dela é maior do que a batata de homem. Sim, é isso mesmo. A Kelly falou que emagreceu 12 quilos, mas quadril e pernas perdia pouco, né? Apenas medidinhas, é isso mesmo. A Clarice falou que tem nos braços também, nem sabia. Clarice achava até que era linfedema, na verdade, né? A Lilian falou, será que é por isso que eu sinto muita dor nos pés e fica difícil usar salto e ficar muito de pé? Com certeza. Não tenha dúvida disso. A gente usar salto é muito difícil a gente conseguir. Não tenha dúvida nenhuma disso. Ficar de pé é difícil. É isso mesmo. São os sintomas mesmo do lipedema. Marise, muita dor nas costas, joelho, tem passado dias difíceis. Sim, eu te entendo. E essa dor tem que melhorar. Tem que buscar ajuda, tem que melhorar, né, na alimentação, procurar um médico se for o caso. Mas não dá pra ficar assim, tá? Porque a tendência é piorar se você não cuidar. A Cleuzele, acho que é isso. A dor no braço é do lipedema? Não entendi. Sim, porque a gente tem lipedema. Não é todas as pessoas. Tem pessoas que têm só nas pernas, tem pessoas que têm só nos braços, tem pessoas que têm nas pernas e nos braços. Eu tenho nas pernas e nos braços. Então, eu não consigo mostrar. Eu preciso vir com uma blusa menor, né? Pra eu conseguir mostrar pra vocês o meu braço. Mas aí a dor no braço é do lipedema. O lipedema dá no braço também. A Giovana falou que se resolve bastante mudando os hábitos alimentares. Muito a sensação de dor, peso, aspecto, tudo isso melhora com a alimentação. A Viviane falou que quando estamos mais agitados, ansiosa, piora as dores. Muito, muito, tá? Estresse, enfim, tudo piora. A Mari falou que disciplina com tudo, é isso mesmo, a disciplina que segura quando a motivação não vem. A Bel falou que diminuiu a compulsão por doce, emagreceu 10 quilos, mas não perde medida. Não, porque você não tá desinflamando, ainda tem coisa aí te inflamando, por isso que não perde. A Mari falou que o paladar dela é muito infantil. Mas o bom é que o nosso paladar é moldável. Então, assim, ele é infantil sim, mas ele pode melhorar, tá? E a dica para melhorar o paladar infantil é comer cada vez menos doce. Começar a comer coisa azeda, amarga, tá? E aí a gente consegue moldar o nosso paladar. A Lilian falou que tem muita dificuldade de beber água. É isso, Lilian? Ah lá, a Mari falou que a água também ela deixa a desejar. Tá vendo como que vocês conseguem começar a levantar os pontos importantes e já começar a melhorar? Porque não é pra fazer live, pra ficar conversando comigo, não. É pra vocês entenderem o que eu tô falando e levantar os pontos que vocês precisam melhorar. Tá bom? A Mari falou... Margarete. Pode beber chá adoçado com xilitol? Olha, pode, xilitol é um adoçante natural. Mas, por exemplo, se fosse a Mari que me perguntasse isso, eu ia falar, Mari, mas se o seu paladar é infantil, é mais pro doce, e a gente continua colocando doce, a gente não vai melhorar seu paladar. Então, sim, não tem problema, mas você vai continuar desejando doce, tá? A lá, Giovana falou que só quer doce na minha vida. Lilia não sente sede e não gosta. Já tentei saborizada. Ai, se você tentou a saborizada e não conseguiu, não sei como você melhoraria. Talvez pela consciência de que você precisa de água para melhorar o lipedema. Talvez seja a única forma, tá? Então, fazer porque tem que ser feito. Não porque você gosta ou deixa de gostar, mas porque precisa ser feito, tá? Conceição. Josefa, boa noite. Ainda não fui diagnosticada com lipedema, pois o vascular que foi me disse que se tratava de obesidade. Olha, é o que eu falei aqui ontem. A gente sempre sabe quando a gente tem, né? Igual eu falei, eu não sou médica, eu não posso dar o diagnóstico pra ninguém. Nem o meu diagnóstico eu pude dar, mas eu sabia que eu tinha. Então, pode ser que o médico não trabalhe com lipedema, que ele não entenda, né? Não sei. O bom é procurar alguém que seja realmente especializado, tá? Pra poder ajudar. Eliana tem dificuldade para fazer exercícios, pois depois as dores aumentam muito. Não é por falta de constância em tentar. Então, essa dor é porque provavelmente você está inflamada e talvez o tipo de exercício está te causando mais dor. Então, a gente precisa, né,
Normalmente a gente tenta desinflamar para ver a resposta, né? Para ter certeza que não é o exercício. Mas com dor a gente não consegue fazer mesmo. Então você precisa desinflamar para melhorar as dores, tá? Que a dor vem da inflamação. A Margarete falou que não consegue tomar a quantidade certa. Meninas, mais uma dica, tá? A quantidade certa de água é 35 ml para cada quilo do nosso peso. Não faz sentido uma pessoa de 50 quilos tomar 2 litros e uma pessoa de 150 quilos tomar 2 litros também, tá? Então, a gente precisa de 35 ml para cada quilo do nosso peso, tá? Margarete, eu sempre falo para as minhas pacientes, porque não é fácil a pessoa chegar lá no meu consultório, não toma água, e aí do dia para noite eu quero que ela tome 3 litros de água. Não vai ser assim que vai funcionar. Mas uma dica boa. Se você não toma e hoje você consegue tomar essa garrafinha de 500 ml, amanhã ou você toma essa garrafinha de 500 ml ou você toma mais, menos não. Porque a gente não cria hábito. Um dia você toma 1 litro, no outro dia você toma meio litro, no outro dia você não toma nada. E o hábito a gente forma ele por repetição. Então eu tenho relato de paciente que não sentia sede e hoje fala, Josefa, eu não tinha sede, agora eu tomo água, eu sinto sede. Então eu acho que é super importante trabalhar essa questão de pouquinho em pouquinho vai aumentando até chegar na quantidade que precisa, tá? Mas não falar, não consigo, eu não vou tentar, não. Tem que tentar ir aumentando, mas o máximo que você conseguir, você tem que manter ali. Ou mais, ou a mesma quantidade ou mais, menos não. Então, a partir do momento que vocês decidem tratar, gente, vamos dar um passo pra frente. Sempre caminhar pra frente, tá? Conceição começou a pesquisar e me descobriu que é muito poder contar com a sua ajuda. É um prazer ajudar vocês. Tá? É só me chamar que a gente conversa. A Babi, minha maior dificuldade é não gostar de legumes e salada. Então, é difícil, né? Quando a gente não gosta de legumes e salada. Mas, assim, tem coisas que eu queria falar, não precisa, mas precisa. Então, é tentar ir procurando, tem vários, né? Então, ir identificando os que realmente você consegue comer. Tem estudo que mostra que a gente só consegue falar eu não gosto depois que a gente experimentou várias vezes, mais de 20 vezes. Então, tem que ser pela insistência. Aí, depois que experimentou lá um número maior de vezes, realmente não dá, não gosto. Mas a gente faz isso com criança, né? Eu não sou nutricionista infantil, mas nutricionista infantil faz isso com criança, porque tem que ir oferecendo. Né? Então, às vezes a gente não experimentou e não gosta, ou às vezes a gente experimentou só uma vez, é preciso ter um olhar diferente dessa vez. Olha que você está comendo aquele nutriente que vai ajudar a tratar o seu lipedema, tá? Deixa eu voltar aqui em cima. Peraí, tá, meninas? Que desceu todas as mensagens aqui. Deixa eu só voltar onde eu tava aqui. Tava na mensagem que a Lilian tava falando do estresse. Nossa, vocês estão empolgados com tanto de mensagem? Peraí, tá, meninas? Pode mandar mais aí que eu vou responder. Rapidinho. Que eu não quero deixar ninguém sem responder, sabe? Às vezes pode ter alguma pergunta importante. Achei. A Lilian falou que muito estresse e ansiedade. Meninas, com estressada e ansiosa é difícil tratar o lipedema, então a gente precisa tratar essas questões. O tratamento do lipedema, ele costuma ser multidisciplinar, então às vezes a gente precisa até de uma terapia para poder ajudar, tá? A Giovana prefere ser chata. Isso mesmo, vamos ser chata. A Fer falou que passa por isso, que é chata, se não toma cerveja com os amigos, sou chato, social é tenso mesmo. Só que quem sente a dor é você, quem tem um aspecto da perna assim é você, quem se sente constrangida é você. Ninguém sente a dor da gente, só a gente, tá bom? A não ser que a pessoa também tenha lipedema. Lili, acho que é isso. Whey e creatina ajuda na inflamação? Não, eles não ajudam na inflamação, eles não são anti-inflamatórios. O whey vai te ajudar a ganhar massa muscular se você precisar do whey, tá? O whey é carne. Se você não come carne, não come ovo, precisar de suplemento, tudo bem. E aí, quanto mais músculo a gente tem, mais saudável a gente vai ser. Mas a conversa dá uma volta grande até chegar nos benefícios dele no sentido da inflamação do lipedema, tá? Não é assim, o whey vai ser anti-inflamatório, não.
E a creatina também. A creatina vai te ajudar a ganhar mais massa muscular, porque ela disponibiliza mais energia pra gente fazer as repetições. Mas não considero anti-inflamatório, não, tá? A Mari falou que verdades precisam ser ditas. Até ajuda a falar que tá fazendo um tratamento. Ah, foi o que a Giovana falou, né? Que falar que tá fazendo um tratamento ajuda. Então, vamos lá. A Josélia falou que sente dormência, tipo umas agulhadas próximo à barriga, isso tem a ver com lipedema? Olha, eu nunca tive esse relato, tá? Não consigo te falar que até então nunca tive nenhum relato desse. E não li nada disso também. A Giovana perguntou quem eu indico como médico. Gente, eu indico o Dr. Daniel de olhos fechados. Porque eu sou paciente dele, então eu tive bastante resultado. Eu tenho várias pacientes que também são pacientes dele. Eu acho ele é muito parecido comigo. Ele é humano demais, ele é atencioso, enfim, né? A esposa dele tem, embora ele seja homem, ele não tenha lipedema, mas a esposa dele tem. Então, eu gosto muito do trabalho dele, tá? O Dr. Daniel Benitti. Josélia, não consigo te falar se essa dor que você sente perto da virilha tá relacionada, tá? A Giovana, boa noite. Boa noite, Giovana. Sinto muita cãibra. Será que tem a ver? Tem tudo a ver. Nossa, eu tinha tanta cãibra. Só que eu acordava quando a cãibra ia começar. Aí eu ia lá e já virava minha perna correndo. Eu tinha muito da panturrilha. Eu já virava a perna correndo pra não ter a cãibra, porque é horrível, né? Mas é isso. Giovana, eu fiz uma live ontem. Quando a gente finalizar aqui, vai lá pra você assistir. Que ontem eu expliquei certinho o que é o lipedema. Mas só pra você entender, lipedema não é obesidade. É um acúmulo desproporcional de gordura, tá? É uma doença. Então assiste lá direitinho que você vai conseguir entender, tá? A gente confunde muito com obesidade, mas não é. É uma gordura que dói, que traz sensação de peso, cãibra, formigamento. Aspecto da perna da gente fica com aquele aspecto de casca de laranja, tá? Laís, as dores que eu sentia na perna amenizaram muito com o tratamento. É muito importante termos esse olhar de cuidado. É verdade, falou tudo. Ótimas palavras, tá? A Laís, sinto muita dificuldade em manter uma disciplina alimentar, ainda mais com crise de ansiedade. Aí você precisa fazer isso que eu falei, identificar o que te atrapalha. Se a ansiedade te atrapalha, é importante tratar a ansiedade, tá? A Giovana falou que é muito difícil mesmo ter uma disciplina. A Mari falou que o problema vem por conta de tantas frustrações com dieta. Sim, porque a gente tentou a vida inteira e nunca teve resultado. Só que você tem que pensar o seguinte: você tentou a vida inteira tratar uma coisa de forma errada. Então, você tentava tratar a obesidade, o lipedema, como se fosse obesidade. Não era. Então, é importante você conseguir identificar, tá? Isso, você não teve resultado porque você não tratou da forma correta. Onde não tem resultado, falta motivação. Falta mesmo. E aí a Mari falou que estava fazendo um plano alimentar, mas não deu certo, porque provavelmente tinha alimentos ali que te inflamava. Agora essa birra do meu menininho, tá? Que ele quer vir aqui fora. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma alimentação para o lipedema, tem muito alimento que, por mais que seja saudável para uma população em geral, pra gente não é. Então, a gente não consegue ter resultado, tá? A Laís está respondendo a Conceição. Ah, ela falou que o Dr. Daniel é incrível, ele é mesmo. Elaine, entendi que o lipedema que não é uma dieta para perder peso, é alimentação para a vida toda. Assim, não podemos errar e voltar, não. É verdade. É isso mesmo que você falou, tá? É dieta para a vida toda. Se erra, tem que voltar. Errar, a gente vai errar mesmo, tá? Tem dia que a gente não quer fazer, não, mas a gente precisa manter aquilo, continuar. Rotina, pra mim, é o que a gente faz todo dia. Então, não é o que... Se hoje você foi numa festa e se esbaldou, isso não é rotina. Rotina é o que você tá fazendo todos os dias, tá? Assim, a gente falou que não dá pra radicalizar, um passo de cada vez, é isso mesmo. Minha irmã mandou ali o arroba do Dr. Daniel. Desceu aqui de novo. Deixa eu voltar aqui. Alguém perguntou do fator AC. Ai, gente, me perguntaram disso ontem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Esse fator AC é um...
Ai, meu Deus, uma água, uma coisa assim, não é? Não tem comprovação científica. Até então, não que eu tenha visto, tá? Ontem alguém me perguntou sobre isso. Então, eu só vou falar aqui pra vocês que tem comprovação científica. O que não tem, eu não posso falar. Então, eu não sei se ele resolve, porque precisa de teste, precisa de comprovação científica pro lipedema, tá bom? A Viviane perguntou a mesma coisa dele. Não sei responder pra vocês. a, a Meire falou que chegou agora, tá cheio de perguntas. Eu não conheço, tá? Não sei falar se esse fator AC resolve. Denise, fazer drenagem ajuda quando tá inflamado? Muito, porque aquela inflamação você precisa jogar aquele líquido, colocar ele pra fora. Drenagem ajuda muito, tá? Maristela, se o Dr. Daniel atende online, é do Rio de Janeiro. Ele atende online, eu nunca vi ele pessoalmente. Eu passo com ele online. Eu tenho um monte de paciente também que só vai nele de forma não presencial, tá? Ele atende em São Paulo e Campinas. E ele tem um monte de paciente do Rio também. Eli Ferreira, tem lipedema, faço reposição hormonal 1 mês. Qual o pós e o contra sobre? O que acontece é que o hormônio, ele é gatilho para piorar o lipedema, tá? Então, assim, quando você entra na menopausa, a gente já tem ali uma bagunça de hormônios que já é gatilho pra gente poder desenvolver e piorar o lipedema. Quando a gente faz reposição hormonal também. Só que, gente, presta atenção. Não é simplesmente falar assim, eu tenho lipedema, então eu não vou fazer reposição hormonal. Até que ponto não fazer reposição hormonal também vai ser bom pra você nessa fase? Entendeu? Então, é importante o médico te orientar. Se o médico passou e ele sabe que você tem lipedema, ele tá tendo consciência que se faz necessário essa reposição hormonal. Então, eu jamais vou falar, a gente não pode fazer reposição hormonal. Tudo tem que ser aconselhado por um médico que entende o seu histórico, tá bom? Mas eu tenho várias pacientes que fazem reposição e tá tudo certo, tá dando certo o tratamento, tá? A Juliana falou que tem que ter muita disciplina. Margarete perguntou qual é o nome do médico, Dr. Daniel Benite, tá? Elaine falou que sempre foi frustrante não ter resultados negativos e ganhar de novo. Por que a gente ganha de novo? Porque a gente para. A gente não tem resultado, desiste, aí a gente piora, né? A gente regride. A Clarice falou que é difícil conseguir massa muscular mesmo com a alimentação correta. Então assim, eu não posso falar que se eu pegar uma paciente que não tem lipedema e colocar ela pra treinar da mesma forma que a gente vai desenvolver massa muscular da mesma forma. Mas é possível. Inclusive, eu não sei se a Tayara tá aí, ela mandou uma foto pra mim, fazendo assim, né, músculo. Então assim, era braço, flácido, lipedema, enfim. Agora ela faz assim, o músculo dela já aparece. Então é possível, tá? A Juliana perguntou se o glúten é inflamatório para todos que têm lipedema. Olha, de mais de 100 entre pacientes e alunas, todas inflamam com glúten, inclusive eu. Então, assim, pode ser que tenha alguém que não inflama com glúten, mas até então todos que passaram comigo inflamam com glúten. Então, assim, é muito individual, mas o glúten a gente percebe que ele realmente, para quem tem lipedema, tá? A maioria vai ter esse problema de inflamação sim, tá? A Li Lopes, a aplicação de enzima ajuda? Parece que não. Parece que não, que dá até uma piorada aí. Eu não posso falar porque eu não sou da área, tá? Mas não. A aplicação de enzima, não. A Sheila, hidroginástica ajuda no lipedema? Muito, meninas. Ai, se eu pudesse pagar pra todo mundo fazer hidroginástica, eu pagaria. Ajuda muito, porque quando a gente tá ali na água, a gente tem uma pressão, né? Então, aquela pressão ali, ela drena, ela faz uma drenagem linfática na gente. Então, por isso que a gente sai da piscina, a gente tá enrugada. Então, ela ajuda muito no retorno, tá? Essa pressão que tem ali embaixo da água, ela ajuda muito no retorno venoso, enfim. Ela ajuda muito, é excelente. É muito indicado os exercícios na água, tá? Ah lá, tá vendo? A Mari falou que o ginecologista dela trocou o anticoncepcional dela por isso. É isso mesmo. Então, por isso que vocês precisam levar isso pra eles entender e te ajudar da melhor forma, tá? A Lu perguntou qual
qual é a dieta que segue? Então, vamos lá. A gente tem várias. A gente vai falar disso na semana que vem. Inclusive, se vocês não fizerem inscrição, façam. Mas a gente tem hoje dieta... Qualquer dieta para o lipedema tem que ser anti-inflamatória. Pode ser dieta da lua, da sopa, da pedra, da proteína. Ela precisa ter como base a retirada dos alimentos pró-inflamatórios, a inclusão dos alimentos anti-inflamatórios, tá? Mas tem várias estratégias. A gente usa cetogênica, a gente usa a dieta do Mediterrâneo, que dá muito certo também, tá? No meu caso, eu faço a cetogênica porque pra mim é a única que dá certo. Depois de várias tentativas, eu descobri que é ela que me traz resultado, tá? A Elaine perguntou se a lactose inflama. Depende, não é pra todo mundo. A Radayara mandou o músculozinho dela aí, ela tá toda poderosa com o músculo dela. Ah lá, Carol. Carol tá aí também, Carol, minha paciente, que o glúten é o pior pra ela. A Clarice falou que tá fazendo hidroginástica e ajudou. Cláudia, ozonioterapia não tem nenhum estudo que mostra que realmente ele ajuda no lipedema. A gente sabe que ele ajuda a tratar a inflamação. Até que ponto ele pode ajudar no lipedema, a gente não tem estudo. Então, eu não posso te falar que sim, também não posso te falar que não, tá? Porque ele ajuda no tratamento, né, da inflamação do corpo. A Dani perguntou da ultrassom. Olha, essa ultrassom, com essa outra palavrinha, cavitacional, né? Eu não sei, mas parece que dependendo da condição se usa ultrassom no lipedema, sim. Ah lá, a Mari até respondeu pra gente aqui, ó. Trabalho na parte estética, procedimentos invasivos, enzimas, carbox, todas pioram porque causam um processo inflamatório. Mari, muito obrigada pela resposta, tá? Porque como não é minha área, eu não posso nem ficar opinando muito. A Maria, eu tomo remédio tamoxifeno, é isso mesmo, há 2 anos, falta 3 para parar, mas ajuda com as dores nas pernas. Sim, por isso que é importante um médico, que o médico é que vai conseguir fazer essa questão, né, de entender qual medicamento é melhor, de que forma vai ajudar, tá? A Júlia perguntou se eu faço cetogênica. Faço. Eu faço cetogênica comigo, tem algumas pacientes que também fazem cetogênica, mas não são todas não, tá? Mas pra mim tem que ser cetogênica. A Elisângela falou que a conexão dela caiu. Ah, tá. A gente precisa procurar um vascular, tá? Inclusive tem um muito bom, que é o Dr. Daniel Benitti, que ele é meu médico, ele atende várias pacientes minhas. Ele é excelente. Você precisa de um vascular, mas sempre falo isso, um vascular que entenda de lipedema, tá? Se você for em um vascular que ele não conhece o lipedema, ele vai falar que é obesidade, talvez, não sei, depende da conduta dele, tá bom? A Júlia falou que fez a cetogênica, melhorou muito, mas não conseguiu manter. Na aula eu vou falar da cetogênica, mas a cetogênica hoje tem muitos estudos que mostram que ela é realmente excelente, tá? Excelente. O problema é manter, então a gente tem que ter todo um trabalho para conseguir manter, tá? A Elaine falou que as consultas são tão caras. Elaine, é muito complicado, assim, pra eu falar, né? O tratamento do lipedema em si, se você for olhar médico, medicação, enfim, tende a ser um pouquinho caro mesmo. Hoje em dia as consultas de tudo, médico, de nutricionista, tá tudo assim muito caro mesmo. Por isso que eu tento sempre manter a minha consulta num preço que seja acessível para todo mundo. Hoje a gente tem consulta aí de 800, de 1.000, enfim. Mas, né, eu não posso falar da conduta do outro, mas eu sei que, né, dentro das possibilidades, a gente precisa encontrar alguém que caiba no nosso bolso, que a gente consiga pagar, porque é importante a gente ter um profissional para poder orientar, tá? Mas eu não vou tirar a sua razão, não. Tá? Mas assim, às vezes é muito caro, às vezes a gente vai falar, não vou porque tá caro, não vou ter de onde tirar, não vou fazer um sacrifício ali, e às vezes isso vai te custar muito mais caro lá na frente. Esse que é o problema, tá? A Giovana, depois que tô fazendo o uso da medicação, né, percebeu que as pernas com celulite, que achava que era celulite, tem a ver? Percebeu as pernas com mais celulite? Não entendi. Se você conseguir explicar melhor, deixa eu tentar ler de novo, tá? Porque às vezes no final do dia eu já tô com o raciocínio mais lento. Depois estou fazendo uso do remédio, foi quando percebi minhas pernas com celulite. Achava que a celulite tem. Ah, sim, agora eu entendi. Tem.
essa celulite, esse aspecto, é isso mesmo, tá? Mandar o fone. Elisângela, se você puder colocar o arroba do Dr. Daniel aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui também, peraí. Aí eu não consigo mandar o telefone dele aqui, mas não tá aparecendo. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. É Benite com 2T. Arroba Daniel Benite. Acho que eu escrevi certo. Vamos ver se vai aparecer aí pra vocês. Tá? Eu vou ver se eu consigo fazer uma live com o Dr. Daniel pra tirar bastante dúvida de vocês, tá? A Bebê perguntou se eu recomendo o uso de quais probióticos. Eu uso probiótico quando precisa. Eu tento melhorar tudo com a alimentação, mas assim, tem alguns casos que a gente usa. Mas é muito específico, tem várias cepas, né? E a gente precisa ver cada caso ali. Mas eu uso probiótico quando precisa, sim. Ai, olha lá, a Cláudia foi no angiologista, ele indicou bariátrica. Ai, meu Deus, a Alda tá aí. A Alda que tem história pra contar com essas bariátricas, que ela teve que fazer 2, quase morreu e não tratou o lipedema. A Mari falou que trabalha na clínica de emagrecimento e lá se usa cetogênica, mas a cetose sempre foi muito fraca. Ah, tem que ver o que tá faltando aí na sua dieta, né? Que às vezes demora pra você entrar em cetose. Margarete, Daniel Benite, é Benite com 2T e E no final, se eu não estiver enganada. A Mari falou tratar a saúde é caro. Mas, eu não entendi o finalzinho. Realmente é muito caro, infelizmente. Ah, tá, entendi. Mais caro é não ter saúde, é isso mesmo. Tem relação da questão da tireoide com o lipedema, tá, meninas? Então, principalmente quem tem problema na tireoide precisa procurar, de fato, um médico para poder ajudar, tá? A Elaine queria um cardápio possível de seguir a cetogênica. Gente, até se vocês não inscreveram, inscrevam no evento. Mas na aula eu falo muito da cetogênica e eu falo pra vocês que a cetogênica não dá pra ser essa que a gente acha no Google, não, tá? Que ela é extremamente inflamatória. Uma cetogênica, você come bacon, excesso de carne vermelha, carne frita, essas coisas, fritura, não é interessante, não. Então a gente tem que ter cautela até pra fazer a cetogênica, tá? Ó, a Aldinha tá falando aí, tem uma live minha e da Alda aí que ela conta o relato. Pra quem for assistir, procurar no feed e assistir, leva lenço, que vocês vão chorar. A Alda fez 2 bariátricas e quase morreu para tratar um problema que não era a obesidade. Tadinha da Alda, graças a Deus que ela tá aqui pra contar a história. Meninas, a Bel falou que os endocrinologistas ainda não sabem de lipedema. Eu fiquei super feliz. Eu recebi hoje um convite de um médico endocrinologista para fazer uma live com ele, para falar sobre lipedema. Eu fiquei bem feliz, porque a gente tem que ampliar o assunto, né? Elaine, toda vez que decidi fazer bariátrica, algo deu errado, não fiz. Hoje entendo por quê. E porque não era para você fazer, não ia resolver. É isso mesmo. Bom, meninas, eu acho que eu consegui responder a dúvida de todo mundo. Já tem 1 hora e pouquinho que eu tô aqui, né? Deixa eu só ver que eu acho que tem alguma pergunta aqui. Ah, tá. Elisângela, eu respondi. Ela perguntou qual médico que dá o diagnóstico do lipedema, mas eu acabei de responder ela. Ai, meninas, ó, eu tô preparada, eu vou gravar amanhã. Quem me vê na live amanhã à noite vai ver que eu vou estar toda maquiada e tudo, que eu vou gravar as aulas amanhã pra vocês, pra disponibilizar pra vocês semana que vem. Mas lembrando que na semana que vem a gente vai ter lives também, e aí eu vou convidar as meninas. Não vou convidar a Alda de novo, porque assim, eu não quero que ela fique passando por todo aquele processo de novo. Ela já fez live comigo 2 vezes, contando a história, e a gente conseguiu deixar gravado. Então, todas as vezes que ela tem que tocar no assunto, ela revive aquilo de novo, e eu não quero isso pra ela, tá? Mas eu vou fazer live com as meninas, sim, com as outras pacientes, com as minhas alunas. E ao longo da semana vocês vão ter as lives e vão ter as aulas gravadas que vocês vão receber, tá bom? Então, quem não fez inscrição, façam, tá bom, meninas? Por hoje é isso. Boa noite a todas vocês. Muito obrigada.
Hoje, como ontem, né, bateu aí 80 pessoas de novo, ontem deu mais de 100, eu fico muito feliz de estar podendo ajudar. E detalhe, tá? Hoje, um monte de gente me mandou mensagem. Ontem, na verdade, que começaram as mensagens. Claro, gente, eu demorei pra responder, porque eu que respondo, não tem ninguém que responde por mim. Às vezes, se eu estiver muito ocupada, muito agarrada, minha irmã vai lá e fala, ó, espera um pouquinho que a Josefa já vai responder. Mas eu faço questão de responder todo mundo, eu não tenho secretária, então quando vocês mandam mensagem pra mim é comigo mesmo que vocês falam. Então é claro que eu não sou máquina, eu vou demorar um pouquinho pra responder, né? Então às vezes eu não consigo responder na hora. Mas conforme eu vou conseguindo, eu vou chamando vocês e vou respondendo, porque eu faço questão de conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês. Recebi muita mensagem ontem de agradecimento, mensagem de oração, sabe? Agradecendo pela minha vida. E eu fico muito feliz de saber que eu tô podendo ajudar, tô conseguindo ajudar vocês de alguma forma, mesmo que seja um pouquinho assim, tá bom? Muito obrigada mesmo, meninas. Li Lopes falou que eu tirei um peso dela. Muito bom. Eu agradeço demais todas vocês, meninas. Uma excelente noite. Fiquem com Deus, durmam bem, tomem água. A minha irmã falou que ela que é minha secretária. Ela é minha secretária, mas a conversa mesmo com a paciente antes de atender, ou enfim, é tudo eu que faço, tá? Então eu sei da história da paciente antes de atender ela, tá bom? Que bom, Mari, que as minhas explicações estão ajudando. Que bom que vocês estão adorando. Débora, obrigada, querida. Fica com Deus. Essa semana a gente tem encontro, porque eu dou aula para as meninas também das turmas do método. Meninas, muito obrigada, então. Fiquem com Deus. Se precisar, chama, manda mensagem no direct. Amanhã às 8 eu tô aqui. Amanhã não vou atrasar. 8 horas da manhã eu tô aqui para conversar com vocês de novo. Tá bom? Eu vou deixar gravado, então quem entrou agora é só assistir a gravação, tá bom? Beijos, meninas! A Sheila falou que as lives estão incentivando a tratar. Perfeito, é isso que eu quero. Eu quero incentivar a qualidade de vida, a busca pela qualidade de vida de vocês, tá bom? Beijos!